Vamos à resolução da prova de matemática do ITA do ano de 2021/2022. A questão é a questão da prova de primeira fase, que a prova de matemática inicia na questão 41. Vamos ao enunciado da questão. Ele diz o seguinte: se x é igual a essa expressão que é dada em função de alguns logaritmos, podemos afirmar que letra A, x é igual a 2, letra B, x é igual a 3, letra C, x é igual a 4, letra D, x é igual a 5, letra E, x é igual a 6. Então, observe que de acordo com o enunciado da questão, temos uma questão de logaritmo, certo? Onde o x é o resultado dessa expressão. Aí, o que ele quer é que você obtenha o valor de x, ou seja, qual é o resultado mais simples para essa expressão, ok? Vamos à resolução da questão. Então tá aí, a expressão que foi dada lá no enunciado, que ele diz que é igual a x, certo? E ele quer saber quanto vale esse x. A primeira coisa que eu tenho que observar quando eu vou operar com vários logaritmos é se as bases são compatíveis, né? O melhor é que todos os logaritmos que apareçam lá na expressão, eles estejam na mesma base. Aí observe que eu tenho aqui base 120, base 120, porém quando chega nesse terceiro logaritmo, a base é 14.400, certo? Então o que eu tenho que fazer inicialmente, antes de começar a realizar as contas, é fazer uma mudança de base. Ou eu trabalho tudo com base 14.400, ou eu mudo essa base 14.400 para a base 120, que acaba sendo a melhor opção, porque eu só vou efetuar uma mudança de base, ok? Então, outra coisa, a gente observa que 14.400 ele é 120 elevado ao quadrado. Então, a gente poderia fazer o seguinte aqui. Escreve 14.400 como sendo 120 ao quadrado, e aí ficaria uma potência na base. E quando tem uma potência na base, a gente pode utilizar uma propriedade que diz que o expoente da base, ele passa dividindo o logaritmo, tá certo? Então, vamos proceder dessa maneira. E aí, para ganhar tempo, enquanto eu não chego lá na mudança de base, na mudança que eu quero fazer, eu vou já utilizar algumas propriedades operatórias no meio do caminho. Por exemplo, aquele 9 que está multiplicando aquele primeiro log, ele pode passar como expoente do 2, do logaritmando. Ok? Então, aqui vai ficar logaritmo de 2 elevado a 9 na base 120. O que eu acabei de fazer foi desfazer a propriedade logaritmo da potência, certo? Porque a gente sabe que quando tem um expoente no logaritmando, ele passa para frente do log multiplicando. Aí, nesse caso, eu desfiz. O mesmo eu vou fazer no segundo logaritmo. Então, eu poderia escrever logaritmo de 3 elevado à terceira na base 120. Aí, mais uma vez, eu desfiz o logaritmo da potência. E aqui, como eu falei, eu vou escrever o 14.400 como sendo 120 elevado ao quadrado. E aí eu já posso adiantar esse quadrado, ou seja, o expoente do 120, ele passa dividindo o logaritmo. Então, isso aqui vai ficar 2 dividido por 2, multiplicado pelo log de 125, que eu vou preferir escrever como sendo 5 à terceira na base 120. Então, algumas coisas aqui eu fiz de uma vez só, certo? O 125 eu fatorei e escrevi como sendo 5 elevado à terceira. O 14.400 eu escrevi como sendo 120 ao quadrado,
porém existe uma consequência da fórmula de mudança de base, que eu posso pegar o expoente que está na base e trazer para cá, para aqui, para frente, o inverso dele, que é o mesmo que dividir o log por ele, certo? Então foi esse 2 que apareceu aqui embaixo, ele antes estava aqui no 120 como um expoente, ok? Aí vamos continuar nossas contas. Aqui a gente pode reescrever o seguinte: log de 2 a nona na base 120, eu repito, somado com o logaritmo de 3 elevado à terceira na base 120, mais, aqui eu tenho 2 dividido por 2, que é 1, como ele é um fator, ele vai ser neutro, né? Então, aqui eu só repito a parte do logaritmo, vai ficar log de 5 à terceira na base 120. Bom, agora observe aqui que eu fiquei com a soma de vários logaritmos, todos na mesma base. Ora, uma soma de logaritmo na mesma base vem de onde? Vem do log do produto. Então, aqui eu vou utilizar a propriedade do log do produto. Então, vai ficar x igual a um único logaritmo na mesma base do produto desses logaritmandos, ok? Então, ficaria o quê? Ficaria 2 a nona multiplicado por 3 elevado à terceira, multiplicado por 5 elevado à terceira. Ok? Agora, não vale muito a pena a gente resolver todas essas potências. Agora, o ideal é que a gente pudesse escrever isso como sendo uma única potência, tá ok? Só que aí, para fazer isso, eu preciso que os expoentes sejam iguais, como aconteceu aqui com o 3 e o 5. Eu precisaria que o 2 a nona fosse uma potência com expoente 3. Mas aí é fácil de se fazer isso, né? Eu posso imaginar o 2 a nona como sendo 2 à terceira elevado à terceira, ou seja, 2 à terceira é 8. Então, eu escreveria 2 a nona como sendo 8 elevado à terceira. Aí, isso aqui iria ficar o quê? Iria ficar x igual ao logaritmo na base 120 do quê? De 8 à terceira. Lembrando que o 8 é o quê? É 2 elevado à terceira, né? Então, vai ficar 8 elevado à terceira multiplicado por 3 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Ok? E por que eu fiz isso? Porque eu posso, nesse caso, a única situação que eu posso multiplicar as bases de uma potência sem resolver a potência antecipadamente. É quando os expoentes são iguais. Então, aqui a gente pode reescrever, indo para uma próxima página, a gente pode reescrever isso da seguinte maneira: x igual ao logaritmo na base 120 do quê? Então, vejam, aqui eu posso multiplicar o 8 por 3 e por 5. 8 vezes 3 é 24, 24 vezes 5 vai dar 120. E aí vai ficar o 120 elevado à terceira, ok? Aí observe que ali eu posso pegar o 3, passar para frente do logaritmo multiplicando. Fazendo isso, eu estarei utilizando o logaritmo da potência. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes o logaritmo de 120 na base 120. E aí eu vou ter que o x vai ser 3 vezes... Ora, o log de 120 na base 120 é 1. Então, eu fico com 3 vezes 1. E aí, finalmente, o x é igual a 3. Ok? Então, x igual a 3 é o valor procurado do x, que se encontra na alternativa B. Então, letra B é a alternativa correta da questão. Ok? É um comentário sobre essa questão. Note que isso aí... Se a gente olhar todas as questões dessa prova de primeira fase, a gente vai perceber que essa vai ser a questão mais fácil da prova, né? Porque
a gente não teve nenhuma dificuldade. Apesar da conta ser longa, tá? Não ser tão imediata assim, mas você utiliza aí propriedades básicas de logaritmo, tá certo? Portanto, eu considero a questão mais fácil da prova de matemática da primeira fase do ITA de 2021/2022.